naquilo que a gente conseguia transmitir. A gente conseguia divertir as pessoas, né, com as nossas brincadeiras, com as coisas que aconteciam durante o mês. E a gente também conseguia levar mensagens, sabe? Muitas mensagens boas, que a pessoa, sabe, de repente lia. Eu lembro de um testemunho de um rapaz que não era evangélico, lá no meu trabalho, e ele recebia o jornalzinho, ele pedia para mim levar o jornalzinho para ele, e eu levava. E ele contava histórias da vida dele, que, poxa, aquilo lá fez muito bem para mim, eu li aquilo e eu vi que, poxa, existem pessoas com problemas maiores que o meu. E, enfim, tinha matérias bonitas, né? Entrevistas, a gente passou a conhecer um pouco mais a vida dos pastores, né? Tinha homenagens que a gente fazia para as pessoas e era muito legal você poder homenagear alguém. E o jornal ele tomou uma dimensão assim que a gente passou a ser cobrado, né? Quando às vezes havia um atraso em função até da nossa dificuldade de desenvolver, né, as matérias, e aí vinha também a dificuldade da impressão, que na época era o recurso era menor, e aí as pessoas cobravam, e a gente percebia a importância que tinha aquele jornal, percebia a importância que as pessoas davam para aquela comunicação impressa. Então, nós ficamos durante 4 anos fazendo o Gazeta Cristã. E existem materiais assim que eu também, às vezes eu pego para ler, e eu falo, poxa, eu não acredito que a gente se envolveu num projeto tão bonito como esse, né? Hoje eu falo, não acredito que a gente se envolveu num projeto tão bonito como esse. E, infelizmente a gente teve que parar porque tudo tem uma hora de parar, né? E a gente não estava conseguindo mais conciliar trabalho na vida secular com trabalho na igreja e com o tempo que a edição do jornalzinho tomava da gente, né? As matérias, as entrevistas, enfim. E aí chegou um momento que eu tive dificuldade também, né? Alguns problemas. Acabou ficando um pouco pesado financeiramente para mim. E eu decidi parar porque eu entendo que a obra de Deus não pode ser o sacrifício de tolo, né? Ela tem que ser uma obra bem prazerosa. O que você vai fazer para Deus tem que ter um prazer, uma alegria. Você não pode fazer algo para Deus jogando que está sendo um peso, né? Então, eu vejo que o Gazeta foi um projeto muito bonito e fico feliz de você estar resgatando, né? Muito feliz de saber que o Gazeta vai voltar. Tenho certeza que vai voltar com muito mais entusiasmo, com muito mais, talvez até, por que não dizer, com maior qualidade, né? Por causa da tecnologia de hoje, enfim. Mas eu parabenizo vocês pela iniciativa de poder trazer de volta essa memória, né, do nosso jornal. Nós tivemos também a participação, eu falei das equipes que a gente montou, né? A Aline fez parte da equipe, a Aline ajudou muito, o Nedson, as pessoas que ajudaram, não sei se eu consigo lembrar de todos, mas a Liliane, o Nedson, a Aline, que eu lembro foram essas pessoas que fizeram parte da diretoria, né, do Gazeta Cristã. E você se recorda quantas edições que teve? Quando começou? Foram, se não me falha a memória, 46 edições, né? Eu acho que foi 46, né? 46. Não lembro bem. Mas e começou qual ano, mais ou menos? Essa é questão de data, assim, seria muito data. 92, né? 98. 98. Foram 4 anos, 98 a 2002, então, né? Quantas? Foi 98 a 2002. Quantas? 4 anos. 46. Não. 46 exemplares. Muito bom. 46 edições, aliás. E como que ele era feito? Aonde que ele era feito? Era feito no nosso computadorzinho aqui, né? Era feito no nosso computadorzinho. Eu saía a campo, né, para buscar as matérias, né?
Eu ia para as igrejas, eu ia junto com a Aline entrevistar as pessoas, né? Aí a gente pesquisava coisas que eram importantes para trazer no caso, a informação para a igreja, né? Informações dos dias de hoje, por exemplo, o que acontece no nosso, as leis aprovadas contra nossos costumes, nossos valores, né? Então a gente trazia para a igreja, informava para que os irmãos pudessem estar cientes do que estava acontecendo. A gente trazia testemunho, né? Testemunhos de pessoas, até não só da igreja, mas de fora, de outras denominações. E era um trabalho bem rico, assim. A gente fazia várias colunas, né? Cada coluna com seu objetivo. Matéria de capa, a gente sempre dava uma ênfase naquilo que a gente entendia que chamava atenção. É o que a mídia hoje faz, né? A gente já fazia naquela época, claro, com muita humildade, né? Sem muito conhecimento. E nas edições do Gazeta, qual foi a que mais te marcou? Recorda de alguma? Olha, foram muitas edições. Mas eu gostei muito das entrevistas, entre elas a entrevista do nosso saudoso pastor Cícero. Foram coisas que a gente foram marcantes, mas teve muitas, sabe, teve testemunhos marcantes, não teve assim uma edição que a gente olhou e falou assim, não, essa foi marcante, não. Era muito mais marcante os conteúdos, às vezes, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo um testemunho de uma irmã, ela falou que ela estava passando por uma situação e ela abriu a Bíblia e Deus mostrou para ela o Salmo 46:10. E quando eu estava lendo aquele testemunho, eu não consegui dar continuidade. Eu parei, respirei, porque eu achei muito profundo aquela mensagem, sabe? O próprio versículo naquele dia falou profundamente no meu coração. Mesmo que a irmã não tivesse falado nada, só se ela tivesse citado o versículo, que eu era novo convertido, inclusive, e aquele versículo falou muito no meu coração. E a partir dali eu passei a amar o Salmo 46, sabe? Passei a amar o Salmo 46 e, sobretudo, o versículo número 10. A Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aquele dia foi marcante. Eu lembro que eu parei, eu não aguentei de continuar a matéria que eu estava escrevendo. E aí eu parei, fiquei eu ali no meu computador, ninguém viu, mas houve um particular com Deus, né? Por intermédio deste versículo. E quais eram as coisas que você mais gostava? Os micos, Os micos, na verdade, quem gostava mais era o público. Eu era na verdade, o vilão da história, né? Porque eu era assim muito, como é que eu posso dizer? De uma certa forma meio cínico nesse negócio dos micos. Porque as pessoas, eu via os micos, mas eu fingia que não estava vendo. As coisas aconteciam e eu fingia que não estava vendo, porque se eu realçasse qualquer, se eu esboçasse qualquer reação, eu perdia a graça, porque o irmão sabia que ia para o jornal. Então o irmão às vezes cometia o mico e ele ficava quieto, porque sabia que se eu ouvisse ou se eu percebesse ia para o jornal. E aí eu fingia que não estava percebendo. Essa era a parte que eu achava que era meio cínico, assim, sabe? Eu fingia que eu não estava percebendo, porque senão não ia ter graça. Quando chegasse o jornal, os irmãos não ia ter graça. Vai ter o mico fulano. É a mesma coisa de você falar, tem um filme maravilhoso, mas já conta logo o filme. As pessoas não vão se interessar mais pelo filme. A graça mesmo era quando os irmãos pegavam o jornal e você via os irmãos morrendo de rir e um mostrando para o outro, entendeu? Então aquilo é que era gratificante. Aquilo é que era... Mas eu era vilão. Os irmãos, quando cometia amigo, já falavam, ó, não comenta não com o Gazeta, o pessoal do Gazeta não, para não ficar feio para mim. E acabava que não comentava. Tem caso
caso de irmão que foi para casa, veio para a igreja, foi para casa, esqueceu o carro na igreja. Teve caso de irmão que esqueceu o filho na igreja. Entendeu? Teve várias coisas. Teve irmão que foi com sapato novo e com sapato de trabalho. Totalmente oposto. Teve vários casos que a gente lembra, entendeu? Foram coisas fantásticas. Sair correndo, o piso da igreja começou a levar. Teve caso, uma época que lá na sede antiga, a reunião de obreiras era feita lá em cima onde há as salas hoje. E aí o piso, por causa da dilatação do calor, o piso sofreu dilatação e estourou assim, sabe? Como se estourar o piso do lado. E os irmãos saíram correndo. Todos os obreiros saíram correndo. Então, aquilo lá também foi comigo. Foi um negócio assim. Tem vários, se a gente fosse lembrar de todos agora, nossa, era muito. Mas deixa vocês agora fazer os micos de vocês. Espero que eu não seja o protagonista de um mico, né? Para não pagar. A Bíblia diz que a gente planta, que a gente colhe, mas que eu não venho colher. A gente vai ficar vendo. Só reparando para poder colocar todo o seu vídeo. Quando eu passar perto de vocês, eu vou ser bem comportado. Deixar espiolando mais legal. Deixa pra gente agora um comentário pros leitores, pra equipe, não sei. Olha. Tipo, me faz um comentário. Pelo amor de Deus. Pra vocês, eu vou falar o que eu já falei e vou reforçar aqui. Eu quero parabenizar vocês pela atitude. Eu quero dizer para vocês que isso também é fazer a obra de Deus, mesmo com os micos, com as risadas, mas também é fazer a obra de Deus porque traz alegria por meio do povo, né? E o povo já sofre com tantos problemas, né? Com tantas decepções às vezes, e se alegrar é tudo de bom, é tudo que as pessoas querem. Então eu quero desejar sucesso para vocês nesse novo desafio, e eu quero dizer que vocês contem comigo para ajudar naquilo que for preciso, porque vocês estão resgatando a memória de um trabalho que surgiu da vontade de Deus, eu creio, né? E que durante 4 anos fez a diferença. Era um trabalho respeitado, não era somente um folhetinho, era um trabalho respeitado, que os pastores gostavam de receber, que os pastores deram testemunho muitas das vezes. Olha, eu preguei hoje baseado numa matéria de um testemunho que eu vi no Gazeta Cristã, e Deus me usou para trazer uma ilustração de mensagem. Então houve vários testemunhos, houve as críticas também, a gente sabe, vai haver sempre, né? E as críticas elas servem para a gente crescer, né? Para a gente poder aprimorar o nosso trabalho cada vez mais. Mas eu quero dizer que eu espero sinceramente que esse trabalho que vocês estão resgatando, ele seja tão lindo quanto foi, e eu tenho certeza que será melhor. E para os leitores que vão estar recebendo esses exemplares, eu posso dizer para vocês, eu garanto com certeza de que eles vão ter o material de qualidade nas mãos. E eu digo assim, como eu, que já fui a pessoa que estive lá do outro lado, eu digo para o leitor o seguinte: para valorizar esse trabalho, para dar crédito a esse trabalho. Olha ali, então para a câmera, vai. A lente da verdade. Para valorizar, na verdade para valorizar e para dar crédito, porque a gente consegue medir aquilo que a gente faz, se está bom ou se está ruim, pela forma como o cliente, como o nosso leitor, vamos dizer, ele valoriza. O retorno que a gente recebe, o feedback, né, que a gente recebe do leitor, é muito positivo para a gente ganhar forças, ideias novas para continuar o trabalho. Porque quando você faz alguma coisa boa, bonita, e alguém leu e viu e gostou, mas não chegou pelo menos, ficou legal o trabalho de vocês, chega uma hora que você dá a impressão que você não está tendo valor aquilo que você está fazendo. Então, para o leitor, eu peço que valorize. Se tiver críticas, eu nem faço, porque eu recebi críticas que foram boas, né, para melhoria. Se tiver críticas, fala assim, olha, se fosse eu fazia tal coisa, assim, críticas, ideias, né? Mas não deixe de valorizar, não deixe de dizer o quanto é importante. E, sobretudo, se houver
matérias que tocou, como esse testemunho que eu acabei de dar, é importante que as pessoas envolvidas com o trabalho estejam cientes, para que elas possam ganhar mais combustível para continuar um trabalho brilhante. Esse é o meu recado. Então, a nossa entrevista acabou aqui. Agora dá um tchauzinho lá pra câmera. Tchau, gente. De frente com Bruna.